Você já pensou em comprar um SUV grande, de luxo, com muita tecnologia, espaço interno de sobra, um porta-malas com mais de 600 litros e com motor V6 de quase 300 cavalos, pagando menos do que um Fiat Pulse? Fique no vídeo até o final e conheça todos os detalhes do Ford Edge, o melhor SUV de luxo mais acessível para você comprar agora em 2024. E eu garanto que este carro vai te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com, mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Ford Edge foi lançado aqui no Brasil em 2008, importado do Canadá. Baseado no Fusion, ele chegou na mesma versão disponível no sedã, a SL, com uma única opção de motor, um 3.5 V6 de 269 cavalos, que posteriormente seria oferecido no Fusion Sport. Por ele ser importado do Canadá, ele não se beneficiou na isenção da taxa de importação. Com isso, ele chegou bem mais caro que o Fusion, custando até R$ 158 mil, cerca de R$ 75 mil a mais que o seu irmão sedã, e não tinha tantas diferenças para justificar. Por isso, essa geração não teve muitas vendas. Foi apenas no final de 2010 que o Edge começou a chamar grande atenção no mercado brasileiro. Totalmente reestilizado e carregando a mesma identidade visual do Fusion, esse carro é até hoje atemporal. A mecânica era a mesma do modelo anterior, um 3.5 V6 que passava a ter 289 cavalos e um câmbio automático de 6 marchas. Porém, ele tinha novas versões, que partiam da SL e chegavam até a Limited, com opção de teto solar panorâmico. O carro evoluiu, porém o preço caiu. Enquanto no antigo modelo ele chegava até nos R$ 158 mil, nesse modelo aqui ele partia dos R$ 128 mil e chegava até os R$ 133 mil. Essa primeira geração fez um relativo sucesso, vendendo um pouco mais de 15 mil unidades. Foi só em 2015 que uma nova geração do Edge foi lançada. Após um ano, em 2016, chegava no mercado brasileiro. Essa geração também era baseada na segunda geração do Fusion, porém dessa vez ele tinha algumas características mais semelhantes com os outros SUVs da marca e carregava uma identidade visual própria dos SUVs, como a do Explorer, por exemplo. Altamente tecnológico, confortável e carregando a mesma mecânica consolidada da antiga geração, motorzão 3.5 V6, infelizmente ele não vendeu muito bem, tendo apenas pouco mais de 1.000 unidades vendidas durante os anos que ele ficou em linha aqui no Brasil. Tanto que até hoje é bem difícil encontrar este modelo na rua. Diferente da antiga geração, ele chegou em apenas uma versão a titânio com tração AWD. Na época de seu lançamento, esse carro custava R$ 230 mil, o que hoje em dia equivaleria a cerca de R$ 330 mil. Porém, atualmente, ele custa no mercado de usados entre 120 e 140 mil, sendo até bem mais barato do que vários SUVs compactos que entregam menos. Desde a antiga geração, um dos maiores destaques do Edge é o seu design, que independente do tempo que passa, continua muito atual. Esta geração, porém, perdeu um pouco da imponência que a anterior possuía, tendo uma aparência mais comum para um carro. Embora todos os carros da Ford daquela época seguissem aquela tradicional marca visual e se assemelhassem carregando a famosa grade da Aston Martin, o Edge sai um pouco deste rumo. E mesmo o Edge e o Fusion utilizando a mesma plataforma, se você colocar ambos de lado, vai perceber que são carros bem diferentes. Na dianteira do Edge, temos uma visual que segue os outros SUVs da marca e lembra até mesmo a Ranger. O que mais chama atenção é a sua enorme grade, que diferente dos modelos mais tradicionais, possui apenas duas enormes barras com acabamento em cinza e cromado. A grade forma uma unidade com os faróis que são rentes ao capô. Estes faróis possuem projetor no baixo, porém um ponto negativo é que a iluminação é halógena, sendo que ele já poderia ter a tecnologia do LED ou até mesmo do xenon, tendo em vista que o Focus, que era um carro médio, já possuía. Assim como na antiga geração, onde ficam os faróis de neblina normalmente, está a luz de posição em LED. Não chega a ser um LED diurno, com isso não é muito funcional, e sim mais estético. Ao meu ver, não é muito positivo. Porém, indo contra isso, ele possui uma tecnologia bem legal, que é a câmera dianteira.
Abaixo do logo da Ford possui uma pequena câmera com lavador que oferece toda a visão da dianteira. Isso ajuda muito, já que esse carro é gigantesco, com 4,78 metros de comprimento. O capô desse carro é muito longo e essa visão da câmera que mostra lá na central multimídia ajuda muito, principalmente em manobras. Em suas laterais ele tem apenas um vinco bem marcante desde a dianteira até a traseira. O que realmente chama atenção são as belíssimas rodas de liga leve aro 20 diamantadas, com o perfil do pneu 245/50. Por ser um carro bem grande, as rodas até aparentam ter um diâmetro menor. As molduras dos vidros têm acabamento cromado e a coluna das portas tem acabamento em black piano, dando ainda mais ar de luxuosidade. Porém, um item muito questionável é o rebatimento dos retrovisores, que é apenas manual. Não ter o rebatimento elétrico é um pecado, principalmente em um carro deste tamanho. A dianteira do Edge é lindíssima, mas a traseira é um ponto fora da curva, principalmente pelas lanternas que se unem por um filete de LED. A iluminação da lanterna é Full LED, e em conjunto com a dupla saída de escapamento funcional, dá um ar muito maior de esportividade. Agora comentando sobre 3 detalhes bem interessantes do Edge. A primeira é que ele possui a abertura elétrica da tampa do porta-malas, que já vem desde a antiga geração. Porém, aqui a abertura também é ativada quando você passa o pé por baixo do carro, o que ajuda bastante no dia a dia. E o porta-malas tem 601 litros, é gigantesco. E se levar em consideração a litragem até o teto, ele tem 1.100 litros. Fugindo um pouco disso, outro destaque é a altura em relação ao solo, de 201 mm. Não é um carro off-road, porém essa maior altura ajuda no dia a dia dentro da cidade, principalmente em nossas maravilhosas pavimentações. Assim como o sistema de direção adaptativa, que ajuda bastante. Esse sistema ajusta automaticamente a relação entre quantas vezes o motorista precisa girar o volante e quantas rodas dianteiras giram. Em velocidades mais baixas, como em manobras de estacionamento, o sistema torna o volante mais sensível, permitindo que o motorista gire as rodas dianteiras com menos movimento do volante, facilitando manobras em espaços mais apertados. Partindo para o seu interior, vemos uma semelhança com o Ford Fusion. Isso significa que é um interior ainda muito bonito e atemporal. Ele é um pouco mais clean, tem uma excelente ergonomia e também se destaca no acabamento. Estamos falando de um dos carros de mais alto nível da Ford, o que implica em um acabamento de alto padrão. O painel e as portas mesclam o couro na cor bege e o soft touch. Outros detalhes, como o console central em black piano e as molduras cromadas das saídas de ar, são de muito bom gosto, deixando o interior bem requintado, condizente com a sua categoria. Por se tratar de um SUV grande, ele esbanja espaço interno, com um entre-eixo de 2,85 metros e uma largura de 1,93 metros. Todos os 5 ocupantes viajam com muito conforto, sem apertos, pois há bastante espaço para as pernas, cabeça e lateralmente. Além do gigantesco espaço interno que proporciona muito conforto para os ocupantes traseiros especificamente, o Edge ofereceu um opcional de fábrica de 2 telas nos encostos dianteiros, que são telas comuns e inclui o DVD, mas é um item bem legal. O Edge também se destaca pela quantidade de equipamentos. Apesar de ser essencialmente um Fusion, é mais equipado devido ao seu preço mais elevado na época. Na única versão disponível, a titânio, o único opcional além das telas nos encostos é o teto solar panorâmico. De resto, vem com todos os itens de série, como volante multifuncional revestido em couro, com comando para as 2 telas de 4,5 polegadas configuráveis no painel. Existem diversas configurações do carro e informações. É um computador de bordo bem moderno até hoje em dia. O volante também tem controles para o piloto automático e para o sistema de som, que inclui uma multimídia Sync 2 com conexões USB, Bluetooth e RCA, permitindo até mesmo a conexão de um videogame, por exemplo. O sistema, embora completo, pode ser considerado defasado em alguns detalhes para hoje em dia, como a falta do Android Auto e Apple CarPlay, mas já inclui GPS nativo e um sistema de áudio premium com 12 alto-falantes assinados pela Sony. Além disso, o Edge é equipado com um ar-condicionado digital e automático de 2 zonas,
os bancos em couro com ajuste elétrico e a memória para o motorista, aquecimento e resfriamento para os bancos dianteiros e apenas aquecimento para os traseiros, iluminação ambiente ajustável, retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores de cancionamento automático, freio de estacionamento elétrico, chave presencial com destravamento e travamento das portas e partida por botão, acionamento remoto do motor, aletas atrás do volante para trocas de marchas e além de diversos outros itens. Em termos de segurança, o Edge também se destaca, oferecendo freio a disco nas 4 rodas com ABS, o controle de estabilidade e tração, o assistente de permanência em rampas, assistente anti-capotamento, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina e para os joelhos do motorista e passageiro, assistente de permanência em faixa, sistema de monitoramento de ponto cego, piloto automático adaptativo com alerta de colisão, assistente de farol alto, câmeras para visão 180 graus, cintos traseiros de segurança infláveis e diversos outros itens. O que eu acho legal é que é um carro que só aqui no Brasil tem 8 anos, e naquela época já tinha todos esses itens tecnológicos. E se esse carro fosse lançado hoje em dia, com certeza ainda seria um destaque perante as opções que a gente tem no mercado. O Edge, assim como o Fusion e a maioria dos carros da Ford na época, também recebeu 5 estrelas nos testes de colisão para todos os ocupantes, destacando sua segurança. Este é um dos grandes destaques do Edge até hoje em dia, sendo um carro muito bem equipado. Na mecânica, temos a mesma desde a antiga geração, o que em partes acaba sendo um ponto positivo. É uma mecânica até confiável. Ter a mesma mecânica por mais tempo acaba popularizando-a, assim como a mão de obra e as peças, que você encontra com mais facilidade e os preços mais baratos. Ele usa um motor 3.5 V6 Duratec, um motor sólido, sem muitas firulas. Utiliza injeção indireta e a corrente de comando ao invés da correia dentada, o que reduz a necessidade de manutenção e custos a longo prazo. Gera 284 cavalos, 5 cavalos a menos que a geração anterior, a 6.500 RPM e 34,5 kg de torque a 4.000 RPM. São números necessários para mover esse SUV de mais de 2 toneladas. E mesmo sendo um carro bem pesado, o peso potência dele é de 7,2 kg por cavalo. A tração é AWD integral sob demanda, o que significa que não traciona as 4 rodas sempre ao mesmo tempo. Dependendo da situação, o carro identifica a necessidade de tracionar as rodas traseiras. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o mesmo da geração anterior, o 6F50. Mesmo sendo um carro pesado, esse conjunto proporciona um desempenho muito bom, com aceleração de 0 a 100 em 9 segundos e uma velocidade máxima de 195 km/h, limitada eletronicamente. Em relação ao consumo, o Edge não é um carro que visa essa eficiência, mas o seu consumo não é ruim, sendo mais condizente com o seu porte. Nas médias oficiais, ele faz cerca de 6,9 km por litro na cidade e 9,4 km por litro na rodovia. O Edge se destaca desde o design até as tecnologias e a mecânica, dispensando comentários neste quesito. No entanto, para determinar se é uma escolha sensata, é importante analisar outras questões, principalmente problemas e custos de manutenção. Se você pesquisar, vai ver que, segundo diversas opiniões de donos, esse câmbio não apresenta defeitos como o 6F35 do Fusion de segunda geração. Embora esses câmbios normalmente eles apresentam algum defeito se não fizer a manutenção preventiva, que é basicamente a troca do óleo entre 40 e 60 mil quilômetros. Se você cuidar do câmbio 6F35, normalmente é um câmbio que dura bastante e não vai te dar dor de cabeça. E nesse 6F50 que equipa o Edge, que é um pouco diferente, ele ainda é mais robusto. Muitos donos relatam alguns erros no câmbio. Muitos donos relatam também alguns erros no câmbio. Isso é muito comum, seja no câmbio 6F35 do Fusion, quanto aqui no 6F50 do Edge. Alguns erros, ou diria até características desse câmbio, são os solavancos ou trancos durante as trocas de marchas. Isso pode ser devido a problemas como o software da transmissão ou componentes internos desgastados.
Desde a antiga geração, muitos donos relatam também alguns vazamentos de líquidos, como o óleo do motor ou líquido de arrefecimento. Esses vazamentos podem ser causados por juntas e o custo de reparo não é tão elevado. Há relatos também de problemas com o sistema de refrigeração, como o superaquecimento do motor. Isso pode ser causado por vazamentos no sistema de arrefecimento, como eu comentei anteriormente, ou mais comumente pela bomba d'água. O custo para trocar na concessionária é em torno de R$ 6.900, incluindo a peça e a mão de obra. Em uma oficina especializada, em torno de R$ 1.500. Alguns proprietários relataram também problemas com a suspensão e direção. Isso porque não é uma suspensão muito tropicalizada para o nosso solo brasileiro. Então, alguns desses problemas incluem ruídos estranhos, vibrações ou problemas de alinhamento. Neste caso, faça uma revisão geral, incluindo buchas, amortecedores, coxins e batentes. É algo crônico nos Edge e até nos Fusion. Para vocês terem ideia, o par de amortecedores dianteiros do Edge custa em torno entre R$ 2.000 e R$ 2.500, os originais. O sistema de freio também apresenta alguns defeitos crônicos, como desgaste prematuro das pastilhas e dos discos de freios. Isso dá até para entender porque é um carro que pesa 2 toneladas, então acaba forçando um pouco o freio. Em uma troca dessas peças, você gastará em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 de uma boa marca, já que os originais são mais difíceis de encontrar. Você também pode optar por marcas mais baratas, que você vai encontrar em torno dos R$ 800. Porém, em um carro desse porte, que pesa 2 toneladas, eu evitaria colocar peças que não são de boa qualidade. Não menos importante, temos os pneus. Ele utiliza aro 20 com medida do pneu 245/50. São pneus muito caros e no mínimo você gastará em média R$ 1.000 em cada pneu, considerando marcas mais em conta. Se você optar por marcas mais renomadas e até pneus de melhor qualidade, se prepare para gastar em torno de R$ 2.000 em cada pneu. Ao comprar um Edge, certifique-se de que os pneus ainda têm uma boa vida útil. Será uma despesa a menos para você. Esta geração do Edge está sujeita a recal nos modelos fabricados entre 8 de outubro de 2015 e 14 de outubro de 2016, e entre 13 de outubro de 2016 e 10 de fevereiro de 2017. Um seguro para o modelo do ano de 2016 tem uma média de R$ 6.000, mas o valor pode variar dependendo da sua localização, idade do condutor e outros fatores. Na época do lançamento, a Ford afirmava que este carro tinha um seguro e a manutenção mais acessível da categoria. O IPVA para o modelo 2016 também é de R$ 5.239, correspondente a 4% da tabela FIPE, pelo menos aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, mas isso também vale para outros estados como São Paulo e Minas Gerais. Na tabela FIPE, o valor dele é de R$ 130.988. No mercado de usados, o preço médio varia entre R$ 120 e R$ 150 mil. Mesmo com apenas uma versão, a diferença de preço dele entre várias unidades anunciadas é bem alta. Atualmente o preço do Edge é sim mais baixo do que qualquer SUV compacto 0 km ou até mesmo dependendo do mercado de usados. Embora seja uma opção atraente, vale a pena considerar que é um carro de luxo e tem concorrentes como BMW X5, Audi Q5 e Volvo XC60. Apesar do custo de manutenção mais baixo, ainda é um SUV grande de luxo. As peças da mecânica você vai encontrar com certa facilidade, já é uma mecânica antiga em nosso mercado. As peças de acabamento podem ser mais complicadas de encontrar, usadas ou novas. Peças mais comuns, como os faróis, são até fáceis. Os faróis paralelos você vai encontrar o par por R$ 2.600. Já o para-choque dianteiro eu achei em uma boa marca por R$ 1.600, mas eu vi anunciado também por R$ 700. É um preço até ok para um carro desse porte. Porém, existem outras peças também que eu não encontrei com muita facilidade, por exemplo, os retrovisores. Até se assemelham com o do Edge de primeira geração, mas eu não posso afirmar se realmente é. Se for o mesmo retrovisor, aí você pode intercambiar. Comparados à geração anterior, é mais fácil encontrar modelos em bom estado de conservação. No entanto, como é um carro usado, especialmente se for o modelo de 2016, que tem quase 8 anos de uso, podem surgir surpresas. Por isso eu recomendo realizar uma excelente pré-compra
e adquirir o melhor modelo possível, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você levaria essa barca, o Ford Edge, para casa. Forte abraço, valeu e fui!